Agora você vai ver a pergunta que nós fizemos para os candidatos à Prefeitura de Teresina. Você viu que nós fizemos aqui ao longo dessas edições do Jornal do Piauí, do Especial Eleições, uma pergunta para os candidatos. A última pergunta dessa reta de final de campanha é: chegando na reta final de campanha, gostaríamos que o senhor ou a senhora respondesse: por que você acha que é a melhor opção para a cidade de Teresina? Os candidatos responderam a essa pergunta feita pelos nossos repórteres. Vamos então à resposta dos candidatos, começando com Kleber Montezuma, do PSDB. Eu não vou dizer que eu seja o melhor, eu vou dizer apenas que eu passei 20 anos me preparando, aprendendo a administrar como secretário da cidade. Durante esses 20 anos eu entreguei resultados na habitação, nós entregamos mais de 8 mil lotes de terreno para quem não tinha onde morar, foram mais de 8 mil títulos de terra para aquelas famílias que moravam no local, mas não tinham a segurança da terra, e através de mutirão e autoconstrução, foram mais de 14 mil casas para quem não tinha teto. E na educação, os filhos dos teresinenses que precisam da escola pública conquistaram a melhor educação de todas as capitais brasileiras. Eu tenho então essa forma de fazer, eu tenho esses resultados. Eu vou conversar, vou dialogar como eu estou fazendo. Eu estou nas ruas ouvindo e vamos fazer mudanças fortes e positivas na cidade de Teresina. Candidato Kleber Montezuma, Lídia Brito, falando a respeito das mudanças que propõe para a cidade de Teresina, ele que representa o grupo político, né, da atual gestão. Joelson, o candidato do PSDB, que, como você disse, representa a atual gestão, buscou responder essa pergunta mostrando aquilo, né, que ele já fez, já ajudou a construir em Teresina quando teve oportunidade de passar por algumas pastas da administração pública. Então, o candidato se colocando como um nome experiente para assumir essa missão, Joelson. O candidato Dr. Pessoa, do MDB, também conversou conosco e respondeu a pergunta que fizemos sobre nessa reta final de campanha. Vamos ver. A história, eu estou do lado do historiador, é a história de bem-querer com a sociedade, a história de lisura dos meus atos. Isto que faz com que credenciar. Lógico, para administrar Teresina não é o Dr. Pessoa só, são pessoas técnicas com a visão científica. Lógico que vai ter uma parcela pequenininha política, mas é isso, é um time de primeira ordem, tipo a seleção brasileira quando ganhou o campeonato lá no México em 1970. Elivaldo Barbosa, doutor Pessoa usando o futebol como metáfora, né, para falar a respeito das possibilidades dele. E do que pretende, né, sendo eleito prefeito da capital. Doutor Pessoa que já tem experiência em candidaturas tanto proporcionais como majoritárias. Já disputou 5 eleições proporcionais, mandatos legislativos, foi vitorioso nas 5. E disputou também 5 eleições majoritárias. Não conseguiu êxito nessas 5 experiências de eleições majoritárias. 5-5, agora será o desempate. Bom, e nós perguntamos também a Fábio Novo. Por que ele acha que é a melhor opção para a cidade de Teresina? Vamos ouvir o que disse. O próximo prefeito de Teresina, ele vai ter que fazer muito com pouco. Eu tenho esse perfil. Eu mostrei na Secretaria de Cultura que era uma pasta pequena que ninguém queria, que era possível e que foi possível, e nós entregamos tudo que prometemos. Eu não prometi, nós entregamos. Então vai precisar de um perfil assim. Pode acreditar, porque o Fábio Novo, de todos os candidatos que tem aí, é o que vai ter mais capacidade de fazer, porque ele é do diálogo, ele dialoga com quem é do governo, com quem é da oposição. Foi assim a minha postura como secretário de Cultura. Recebi todo mundo. E mais, eu tenho a oportunidade de fazer o que poucos têm. Pela minha ligação com o governo, nós vamos poder potencializar ações na saúde, ações no transporte, ação na mobilidade urbana, em muitas áreas. Então, quem vai ganhar com isso? Vai ganhar a cidade de Teresina. Então, Fábio Novo falando também a respeito das virtudes que possui. Nádia, ele chama atenção para a experiência administrativa. Fábio Novo que foi vice-prefeito lá em Bom Jesus, foi secretário de Educação
lá no município e aqui a experiência com a Secult. Pois é, na administração, né, no Executivo Municipal, lá na cidade de Bom Jesus, no Executivo Estadual, aqui como secretário, também na Assembleia Legislativa como deputado, e é como a Cláudia e o Elivaldo colocavam e a Lídia também. Nesse momento é o momento que os candidatos tentam trazer para os eleitores as suas melhores qualidades, porque ainda apostam naqueles eleitores que estão indecisos para conquistar os votos e trazer uma experiência de administração no Executivo. Certamente o candidato do Partido dos Trabalhadores considera que possa ajudá-lo nessa reta final, Joelson. Eu acho justo também que esse currículo que os candidatos vão trazendo à tona, né, seja colocado como uma forma de esclarecer, elucidar e colocar-se diante dos eleitores para o julgamento do próximo domingo, dia 15. Lídia Brito ouviu Fábio Abreu a respeito do que ele imagina ser as suas principais virtudes e características para ser prefeito da cidade de Teresina. Vamos ver. A forma como eu estou aqui hoje disputando e de onde eu saí é que faz eu dizer que todos os problemas, a maioria dos problemas que teresinense mais sofre, eu senti na pele. Seja de moradia, das condições subhumanas, eu vivi isso. Seja da origem de quem trabalhou na roça, eu trabalhei na roça com muito orgulho. E das superações que tive para chegar a me formar, eu comecei a estudar com 7 anos de idade. Então, tudo isso faz essa identidade com Teresina e já tem a resposta. Eu fui eleito 2 vezes como deputado federal mais votado em Teresina. Isso mostra que Teresina tem esse carinho por mim e agora, na verdade, é uma responsabilidade que a gente assume de fazer Teresina avançar. Teresina está parada, está estagnada e precisa avançar. E as nossas propostas, elas são propostas que vêm ao encontro da necessidade do que as pessoas estão querendo. Lídia, Fábio Abreu aposta na votação que teve para deputado federal como um sinal de que Teresina o reconheceria como um nome confiável, né? O candidato do PL é bem votado e nas eleições anteriores foi bem votado aqui na capital. E ele faz também uma retrospectiva com relação à sua história pessoal, né? O candidato se coloca como alguém que veio de uma origem humilde, que enfrentou muitas dificuldades para conseguir se eleger deputado federal, fazendo essa comparação com a vida do eleitor. E segundo ele, assim, ele teria essa condição de representar as necessidades do eleitor de Teresina, Joelson. Lídia Brito, olha, vamos com Jessi Fonseca, saber qual foi a opinião dela sobre os motivos que fazem dela uma opção interessante para a cidade de Teresina. Vamos ouvir o que ela disse. Primeiro porque eu estou cheia de energia, né, preparada para administrar Teresina e não faço parte desses grupos políticos que estão no poder há décadas e não conseguiram resolver os problemas básicos de Teresina com uma simples marcação de consulta. Então eu sou de fato essa transformação, não sou um político profissional, não faço parte desses grupos políticos, sou uma gestora. Eu entendo de economia, entendo de administração, sei gerar emprego, sei gerar renda e é isso que eu vou fazer chegando na Prefeitura de Teresina a partir do dia 1º de janeiro. Trabalhar juntamente com você para transformarmos Teresina na capital das oportunidades. Jessi Fonseca chamando a atenção para o currículo como empreendedora, Elivaldo Barbosa colocando isso como credenciais para a gestão pública municipal. É uma proposta de renovação pelo perfil da candidata e também pelo histórico que já tem como empresária e propostas que apresenta principalmente para revigorar a economia da cidade. Vamos ouvir agora a opinião de Major Diego. Por que ele considera-se o melhor nome para administrar a cidade de Teresina? Porque sou teresinense, porque tenho uma vida limpa, porque trabalhei a vida toda para salvar vidas e aplicar a lei com honestidade e seriedade. Estão copiando, Elivaldo, todo o nosso plano de governo, até a Secretaria de Segurança, o investimento no Banco Popular, o Pacto pela Vida, pela Segurança, pela Economia. Até os números eles copiam, mas se Deus quiser, Teresina vai se livrar desse passado e vamos contar uma nova história, votando na mudança de verdade, no Major Diego Melo 51 e nos nossos candidatos a vereador do 51, para a gente devolver Teresina aos teresinenses. Cláudio Brandão, as experiências de Major Diego estão relacionadas, são ligadas à gestão pública na área de segurança, né? Ele comandou alguns grupos da Polícia Militar, mas ele faz também utiliza aquela estratégia, né? Eu não faço parte da velha política, uma espécie de discurso da nova política também, né?
Isso porque esse discurso tem se mostrado positivo não só no Brasil, como também no mundo. A figura do outsider, ou seja, aquele que não faz parte dos quadros políticos tradicionais. O que não necessariamente significa que vai acontecer aqui, mas é uma linha de discurso que tem inspirado muitos candidatos. E Major Diego também resolveu apostar suas fichas num problema que é crônico aqui, que é a da falta de segurança. Então, ele busca a experiência dele nessa área de segurança para se apresentar como uma alternativa de alguém capaz de levar mais tranquilidade ao teresinense. Você veja que esse é um problema tão sério, Joelson, Nádia e Elivaldo, que o Major Diego não é o único a levantar essa bandeira. Olha, o candidato Dr. Pessoa tem como vice o ex-delegado da Polícia Federal e ex-secretário de Segurança do Estado, Robert Rios, que também está sempre falando nisso. Temos o candidato Fábio Abreu, que foi secretário de Segurança, é dos quadros da polícia, também se apresenta como alguém capaz de atuar nessa área. O candidato Kleber Montezuma, que é professor, foi buscar para vice alguém do quadro da Polícia Militar, que é o R. Silva, né, que é oriundo para fazer frente a isso. Então, essa necessidade de segurança foi uma coisa que permeou várias candidaturas durante essa campanha eleitoral. Eles não ignoraram o que estava presente no anseio do teresinense, né? Essa questão da segurança pública estava presente. E continua, né? Apesar de não ser uma atribuição do município. Especificamente do município, mas é uma bandeira fácil de vender, porque a população se sente desassistida, se sente assustada. Então, quem chega com esse discurso, pelo menos prometendo mais tranquilidade, a gente sabe que acaba, de uma certa forma, podendo convencer o eleitor. Mas, apesar de não ser uma atribuição municipal, vários candidatos à prefeitura demonstram interesse em participar ativamente desse processo de melhoria da segurança pública na cidade de Teresina, inclusive com propostas de criação das secretarias municipais de segurança. Muitos até coincidem nessa proposta. Vamos agora falar de Mário Rogério. O candidato Mário Rogério falou a respeito dos motivos que os fazem pensar que ele é o melhor nome para Teresina. As minhas propostas conduzem demais. E um detalhe, as minhas propostas, elas estão lá no meu plano de governo. Elas não foram mudando ao sabor disso, daquilo, não. São as mesmas que estão lá no plano de governo, nós fizemos e defendemos até o último dia. Que essa é onde acontecem as muitas mudanças que as pesquisas não pegam. Aquele momento da reflexão, porque às vezes você está naquele entusiasmo, eu vou estar em candidato A, B, C, D, mas aí quando dá aquela parada, aí a pessoa vai olhar realmente quem tem proposta, se é aquilo, o que ela quer para a cidade, qual candidato representa o que ela deseja para a cidade. Então, por isso que eu acredito muito. Primeiro, sei que nós somos o melhor pelas nossas propostas e pelo conhecimento que nós temos da cidade. E acreditamos muito que vamos ser uma grande surpresa nessa eleição por conta dessa qualidade das propostas. Candidato Mário Rogério, que foi ouvido por Lídia Brito. Lídia Brito, Mário Rogério, como você já disse, chega ao final da campanha sem o apoio de candidaturas a vereador, mas chega, segundo ele, com propostas e com ideias para a cidade de Teresina. O candidato Mário Rogério, que é jornalista, afirma que devido à profissão, à vivência do dia a dia de jornalista, ele conseguiu conhecer a realidade de Teresina e, com base nesse conhecimento, ele teria construído um plano de governo que atende diretamente às necessidades de todas as zonas de Teresina. Então, ele acredita que a população, por meio desse plano de governo, vai escolhê-lo no domingo, apesar de todas as dificuldades. O candidato ainda aposta, Joelson, que pode surpreender no domingo.